Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Obrigado, gente. Pode. Eu estava falando com o pastor Francimar que muitos pastores têm violão para acompanhar, né? Outros têm teclado, mas saxofone. O Senhor concedeu essa graça e a Cioli tem sido uma grande bênção para viajar comigo algumas vezes. E às vezes eu estou muito cansado e ele vai dirigindo. Tem sido uma bênção na minha vida. Amém? Eu quero louvar a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito nesses dias. Eu tenho visto a graça e a mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Nós tivemos ontem a transição lá em Campina Grande, de pastoreio. O pastor João Roberto, ele foi para o ministério para servir com a gente no ministério. E o pastor Tiago assumiu a presidência da igreja de Campina, né? Uma das maiores igrejas que nós temos. E é tão interessante quando Deus está conduzindo as coisas e nós seguimos essas orientações, porque nós já tínhamos visto isso acontecer antes, quando o pastor Bud, ele transmitiu o ministério para Guto, a ousadia que ele teve num dia de domingo, assim, ele era muito impetuoso para seguir as orientações de Deus, e num dia de domingo ele levantou e falou: gente, olha, a partir de hoje, Guto é o apóstolo presidente desse ministério. E eu vou terminar os meus dias pregando cura, como o Senhor falou comigo, e ele fez isso até o último dia da sua vida, né? Ele pregou no centro de cura na quarta-feira à noite, e na quinta-feira pela manhã ele voltou para o céu. Ele voltou para o lar celestial, fazendo aquilo que ele mais amava. Então nós vimos uma transição muito tranquila, muito segura, sem problemas, sem situações que viessem trazer algum tipo de constrangimento ou qualquer coisa desse tipo. E aí a transição em Campinas seguiu esse mesmo padrão. Que coisa maravilhosa, né? Seguir as coisas de Deus. Então eu estou muito feliz pelo que Deus tem feito nas nossas igrejas. Quero parabenizar o pastor Francimar e Edna, porque eles concluíram a escola de ministros juntamente com outros irmãos aqui. E eles foram alunos 100%, irmão. Você sabe o que é sair de Monteiro para Campina Grande, sair de Patos para Campina Grande. Para você ter uma ideia, são 39 mil quilômetros para dar a volta ao mundo. E essa moçada rodou mais de 40 mil. Então, eles deram mais do que uma volta ao mundo para ir lá em Campina para ouvir a palavra. Agora, eu pergunto para você, se isso não é avivamento, o que é? Não é? Nós estamos vendo essa graça do Senhor. E aí, nós, nessa manhã, eu quero falar com você sobre algumas coisas, porque eu acredito que Deus ele está nos conduzindo para estações novas. Nós queremos avançar, nós não queremos ficar estagnados, nós queremos avançar naquilo que Deus tem, nós queremos avançar nos propósitos, nos planos de Deus. Eu gosto do que o Senhor falou lá, quando Ele fala com Jeremias, quando Ele diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Ele disse: eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz, de bênção, para dar o fim que eu lhes prometi. E eu gosto dessa expressão, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um roteiro para a nossa vida. Deus quer que você possa pegar essa palavra que Ele tem, esse plano que Ele tem, e você correr, avançar com Ele. Eu digo para você, é segurança seguir as orientações de Deus. Porque Deus ele não é surpreendido pelo futuro. A Bíblia diz que o passado, o presente e o futuro estão diante dele. Deus não é surpreendido pelo futuro. Deus conhece o teu futuro porque ele está lá. Ele foi quem planejou, ele foi quem fez. Então você pode seguir com segurança aquilo que Deus está dizendo. Agora eu gosto do que o apóstolo Paulo fez também. Paulo era um treinador de ministro, Paulo era aquele que estava treinando o seu pessoal para seguir adiante. Paulo era aquele que em todas as suas cartas dava orientações, dizendo: olha, nós precisamos seguir nessa direção, olha, nós precisamos fazer desse jeito. E eu quero te dizer algo nessa manhã, quando nós seguimos a orientação de Deus que está na sua palavra, nós vamos ver a bênção de Deus sobre a nossa vida de uma forma plena.
Sabe, às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te dizer, lendo a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida está na palavra. Aquilo que Deus diz que você é, você é. Aquilo que Deus diz que você pode, você pode. Aquilo que Deus diz que você tem, você tem. É você pegar o que a palavra diz e colocar a palavra diante de você. Sabe, quando eu vou viajar e eu estou num lugar onde eu não conheço, eu pego um aplicativo chamado Waze ou Google Maps e eu coloco lá as direções de onde eu quero ir. Eu coloco o endereço de onde eu quero ir. E aquele aplicativo vai me dar uma rota, um trajeto. Vai dizer como eu posso chegar lá da forma mais rápida e mais segura. Sabe, o Espírito Santo que está dentro de você, ele quer te conduzir, ele quer te ensinar a seguir as orientações para que você possa chegar no lugar que ele te quer. Amém? E como eu estou falando com liderança nessa manhã, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Nós vamos ver algumas orientações que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Timóteo era um jovem ministro. Timóteo tinha assumido uma igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade. Éfeso era uma cidade imensa. E Timóteo estava lá com aquele grande desafio de poder conduzir aquela igreja. E Paulo começa a dar algumas orientações para ele, que são muito importantes. A palavra diz assim, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplos dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, para que quando eu vá, até quando eu vá, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Agora eu gosto da versão A Mensagem, do versículo 11 ao versículo 14, a versão A Mensagem diz assim, transmite essas palavras. Ensina todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensina os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom do ministério concedido, quando os líderes da igreja lhe impuseram as mãos, mantenha-se puro e ativo. Agora eu gosto muito do que Paulo está dizendo aqui. Paulo era aquele orientador, Paulo era aquele treinador que sempre estava trazendo as sinalizações. Sabe, meu irmão, pastor Francimar disse uma coisa e enquanto ele estava falando eu estava lembrando. Nos últimos 20 anos, nós temos corrido uma carreira, temos visto como Deus tem nos abençoado, e eu me lembro de como o pastor Bud, ele estava sempre sinalizando, colocando a sinalização correta para que nós pudéssemos avançar naquilo que Deus queria para as nossas vidas. Eu me lembro que um dos conselhos que o pastor Bud sempre dava, na verdade dois, dos mais importantes, ele dizia, você precisa considerar o que a palavra diz, acima de qualquer coisa, e você precisa seguir aquilo que a sua liderança está conduzindo você. Por quê? Porque quando nós nos colocamos debaixo de uma liderança, é porque nós confiamos naquelas pessoas. Nós entendemos que aquelas pessoas foram chamadas por Deus, ungidas por Deus, para nos ajudar, para nos treinar, para nos levar para o crescimento. Agora aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, quando Paulo disse ser o exemplo, isso é uma coisa interessante porque ele usa uma palavra grega aqui chamada tupos. E essa palavra significa modelo, imagem, padrão. E aí você pode perguntar, mas pastor, você fala grego? Não. Mas graças a Deus o Rick Renner fala.
E ele lançou um livro chamado Joias do Grego, e agora eu posso citar o grego com segurança, porque eu não falo o grego, mas ele fala, não é? E ele estava fazendo alguns comentários e eu achei interessante sobre essa palavra tupos, porque ele fala sobre a imagem, um modelo. Nós precisamos seguir um modelo, nós precisamos seguir uma imagem, e não é a imagem que nós criamos. Quando a Bíblia está dizendo aqui, segue o exemplo, segue o modelo, é você pegar aquele modelo e copiar exatamente aquele modelo que você está vendo. É como alguém que estava pintando um quadro e colocava lá algo lá, um modelo lá, e ele ia fazer exatamente o que ele estava vendo. Sabe, meu irmão, a palavra, ela tem um modelo para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz como avançar, quando crescer, como crescer, o que fazer. A palavra de Deus vai dizer para você que você pode avançar com segurança. Agora, como nós vamos fazer isso? Seguindo algumas orientações. Amém? E eu tenho algumas orientações para você nessa manhã. Paulo disse lá em Atos, aliás, o escritor de Atos, que foi Lucas, disse lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Sabe, era isso que Paulo ensinava aos seus discípulos, era isso que Paulo ensinava aos seus auxiliares. Paulo estava dizendo: corre a carreira, cumpre o chamado, cumpre o ministério. Agora é interessante que Lucas ele faz uma separação, ele diz assim: olha, complete a carreira e o ministério. Ele faz uma separação entre a carreira e o ministério. O que é a carreira? É aquilo que Deus quer fazer particularmente entre ele e você. É aquela vida prática do dia a dia, que antes de ser qualquer coisa, nós somos crentes. A maior revelação que eu tive na vida foi essa. Antes de ser ministro, eu sou crente. E como crente eu tenho que agir como todo mundo, eu tenho que crer como todo mundo, eu tenho que orar como todo mundo, e ainda mais, porque como você está num lugar de autoridade, você é mais visível. As pessoas te veem, as pessoas te conhecem, e não se engane, meu irmão, eles vão dar testemunho de você, seja bom ou seja ruim. Eu encontrei um irmão ontem, um amigo muito querido da Assembleia de Deus, e ele falando comigo, falando: pastor, encontrei uma pessoa, né? Fui conversar com uma pessoa lá no shopping Campina Grande, e aí ele brincando comigo, disse: rapaz, quando eu falei seu nome, ela gosta demais de você. Disse: rapaz, Rosilon é gente boa, um amigão, e começou a falar tão bem de você, e eu fiquei feliz, porque se aquela pessoa também não gostar, ela vai falar. Então nós precisamos entender que nós somos padrões. Amém? Ele disse: olha, você precisa correr a carreira e o ministério. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos colocar cada coisa no lugar certo, alinhar as prioridades, que nós precisamos avançar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, nessa manhã, eu queria compartilhar com você alguns conselhos práticos. Assim como Paulo fez, assim como a Bíblia diz, eu fiz agora em junho de 2019, 20 anos de ministério de tempo integral. Em 1999, eu fui para Recife para assumir a primeira igreja. Eu e Guto, nós fomos para Recife, nós assumimos 2 igrejas. E eu fiquei pensando sobre esses últimos 20 anos e sobre algumas coisas que o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor tem nos dado como referências e como diretrizes para crescer e para avançarmos naquilo que Ele tem para nós. Então eu queria compartilhar algumas dessas coisas nessa manhã. Eu queria dizer para você que isso aqui é como um GPS,
que você vai seguindo cada orientação, vai seguindo o que a Bíblia diz, vai seguindo o que o Espírito Santo está falando com você, e você vai ver um crescimento, você vai ver um avanço. Sabe por que pessoas estão decepcionadas? Sabe por que pessoas muitas vezes até esfriaram na fé? Sabe por que pessoas muitas vezes ficaram desanimadas? Porque elas deixaram de ouvir a Deus, deixaram de ouvir a palavra, deixaram de ouvir o Espírito, para ouvir o que pessoas estavam dizendo. E eu te digo, meu irmão, muitas vezes pessoas estão falando coisas, mas aquilo que as pessoas falam, nós precisamos conferir na palavra, se está em linha com aquilo que a palavra diz. Não importa se essa pessoa está pregando na televisão, não importa se essa pessoa tem um ministério grande, não importa quem está falando, você precisa conferir nas Escrituras se aquilo que está sendo dito é a palavra de Deus. Agora, se é a palavra de Deus, nós precisamos seguir. Amém? Então eu quero falar isso com você. E a primeira coisa que eu quero falar com você, para crescer e para avançar, dentro daquilo que Deus tem chamado você, principalmente se você é liderança, é que você precisa considerar, dar atenção à sua família. Esse é um ponto. Eu tenho lidado com ministros e eu sou supervisor do Ministério Verbo da Vida já há alguns anos, e eu tenho 57 igrejas que estão debaixo da minha supervisão. E eu tenho lidado com ministros e eu tenho percebido quanto essa parte da família é importante. Como você precisa dar uma atenção especial à sua família, como você precisa considerar a sua família, como você precisa ter um olhar atento para a sua esposa, para os seus filhos, porque, meu irmão, deixa eu te dizer algo, não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Sabe, eu quero considerar essas coisas porque meu primeiro pastoreio é cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Outro dia meu filho tem 7 anos e ele falou uma coisa para mim, eu fiquei tão feliz. Ele chegou para mim e disse: papai, tomei uma decisão. Eu disse: o que foi, Lucas? Ele disse: eu vou viajar com você. Eu quero viajar com você. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Como é maravilhoso quando os nossos filhos, eles amam a palavra, amam as coisas do Senhor, mas para isso nós precisamos investir na nossa família, cuidar da nossa família. Não se descuide da sua família, considere aquilo que está acontecendo, gaste tempo, tenha investimento, tenha um tempo de qualidade com seus filhos. Amém? Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua esposa. Você precisa desenvolver um relacionamento tão forte e tão ligados que o diabo não vai ter acesso. Que o diabo não vai conseguir achar uma brecha para que possa prejudicar você. Então eu declaro que nós teremos famílias cada vez mais fortes. E esse é um dos pontos mais importantes. Porque quando você tem uma família forte, o seu ministério vai ser forte. Então você olha para Paulo, e Paulo fala muito sobre isso, cuidado com a sua família, preste atenção na sua família. Nós estamos vivendo um momento de bombardeio com relação à família. O mundo quer destruir a família, o mundo quer dizer que a família não é um projeto de Deus. O mundo quer lançar e quer dizer que a família é algo que está ultrapassado. Mas eu quero te dizer nessa manhã, família foi projetada por Deus e ninguém vai destruir aquilo que Deus fez. Sabe, é maravilhoso. É algo tão extraordinário, a segurança que você tem. É tão extraordinário como Deus nos projetou para viver juntos, em família. Então nós precisamos considerar. Se você dissesse para mim: pastor, qual o conselho mais importante para eu ter uma liderança bem-sucedida? Preste atenção na sua família. Cuide da sua família, invista na sua família. Porque se a sua família enfraquecer, sua liderança vai enfraquecer. Amém? Se a sua família não avançar, sua liderança não vai avançar.
Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: submeta aos seus superiores, aquele que Deus colocou você para servir a Ele. Nós vivemos um desafio muito grande nesses dias de ser gente, de nos relacionarmos. E nós precisamos, como liderança, aprender a nos relacionarmos em 3 níveis diferentes. Primeiro, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. E uma das coisas que eu vejo que muitos crentes têm perdido é porque Deus está lá nos céus e eles acham que tem que se relacionar com Deus de uma forma como se Deus estivesse muito distante. Mas o Deus que está nos céus é o mesmo Deus que mora dentro de você. Sabe qual era a diferença entre Jesus e os fariseus? Sabe por que Jesus, ele andava num tipo de evangelho de poder? A diferença entre eles e os fariseus é que os fariseus viam Deus, Jesus viu o Pai. Ele é seu Pai. Então você precisa aprender a se relacionar com Deus numa relação de intimidade. Sabe, eu aprendi a me rasgar diante de Deus. Porque não adianta fazer teatro, meu irmão, Ele conhece você. Não adianta você dizer coisas que Ele conhece você. E às vezes nós queremos chegar diante de Deus com aquela oração pré-fabricada, aquela coisa, e Deus dizendo: eu não te conheço. Você pode ter 10 filhos, mas você conhece cada um deles. E quando uma coisa acontece, às vezes errado, uma traquinagem, você olha e diz: eu sei quem foi fulano. Aqui é o dedinho dele. Porque isso aqui parece com ele. Eu tenho 2 e eu sei quando é Lucas e quando é Pedro. Por quê? Porque você começa a entender as personalidades. Deus quer que você se relacione com Ele num nível de intimidade. Que você pode se rasgar, falar com Ele. Fale com o Senhor sobre aquilo que você quer. Fale com o Senhor sobre suas frustrações. Fale com o Senhor sobre suas limitações. A Bíblia diz: lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Colocando sobre Ele. Sabe, você pode receber um conselho do seu pastor, você pode receber um conselho do seu mentor, você pode receber um conselho de muita gente, mas Deus tem o melhor conselho para dar para você. É maravilhoso receber conselho de pessoas, e eu recebo conselhos de pessoas constantemente, mas o conselho de Deus é tremendo, essa intimidade. Então nós precisamos aprender nesse nível com Deus. O segundo nível de relacionamento é nos relacionarmos com quem é igual a nós, que está no mesmo patamar que você. Às vezes, como liderança, nós precisamos nos relacionar com pessoas que estão no mesmo patamar que nós. E aí é outro desafio. E o terceiro nível, com quem você está sobre eles. Então você precisa se submeter aos seus superiores. Busque conselho. Fale com eles. Eu estou dizendo para você, o melhor conselho é o de Deus. Mas o homem que Deus colocou sobre liderança, sobre você, ele é um homem de Deus. E Deus nunca vai fazer as coisas de uma forma equivocada. Deus sempre faz a coisa da forma certa. E às vezes nós achamos: ah não, mas Deus falou comigo assim. Meu irmão, aprenda isso nessa manhã. Existe o como, o quando e o porquê. Existe quando fazer, como fazer e por que fazer. Então Deus sabe te ensinar como fazer, quando fazer, por que fazer. E Deus vai te ensinar, e Deus vai usar homens para comunicar coisas a você. Então se submeta, busque conselho, comunique seus planos. Fale sobre aquilo que está no seu coração, seja transparente. É difícil demais, meu irmão, trabalhar com um homem bomba. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui com um amigo num lugar,
e nós estávamos, eu não me lembro agora, um país, e nós fomos na feira. Ele disse: Rosilon, nós vamos na feira hoje, e nós estamos vivendo uma crise no país, e eles estão tendo muitos atentados. E ele disse: olha, nós vamos lá, fica atento, se um cara gritar Alá Akbar, é um homem-bomba. Se você ouvir isso, se joga no chão. Eu digo: deixa comigo, Alá Akbar e chão. Estou preparado. Mas depois eu fiquei pensando, eu disse: rapaz, se eu estou perto o suficiente para ouvir o Alá Akbar, é possível que se jogar no chão não tenha muito efeito, né? Eu me lembro de um sargento que tinha no exército, ele disse: se você ouvir o tiro e não cair, está tudo bem. Então, fiquei pensando sobre aquilo, aquele homem-bomba, se coloca um monte de dinamite para chegar e se explodir sem ninguém esperar. Sabe, às vezes nós estamos fazendo planos e nós não submetemos a ninguém, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: Deus nos chamou para colocar a nossa vida e o nosso ministério debaixo do ministério de outras pessoas. Isso é segurança para nós. Eu não quero ter meu próprio ministério, eu não quero ter meu próprio chamado. Eu me lembro, há algum tempo atrás, Guto falou comigo: Rosilon, eu quero que você vá para Sinop. Você quer ir? Eu disse: não. Ele disse: mas eu quero que você vá. Eu digo: então eu vou. E você está dizendo eu vou, porque há segurança quando você está seguindo isso. E eu fui lá, meu irmão, era para resolver uma situação muito grave, mas eu quero testemunhar isso. Nunca na minha vida eu fui tão abençoado. Sabe, foi pressão, foi situações difíceis, mas a bênção do Senhor foi de uma forma sobrenatural. Ainda hoje eu estou colhendo frutos daquilo que o Senhor fez naquela época. Olha que coisa maravilhosa. Então submeta, busque conselho, comunique seus planos, receba correções com humildade. Sabe, nunca é fácil ser corrigido. Você já viu alguém dizendo: rapaz, eu estou tão feliz. O que é? Se eu fui corrigido hoje, oh alegria. Me deram uma correção pesada, eu estou numa alegria. Nunca você vai ouvir alguém dizendo isso. Por quê? Porque o remédio, na hora que coloca, meu irmão, dói. Eu me lembro, eu caí de moto e eu machuquei as costas, né? Tirou o couro das costas no asfalto. E quando eu cheguei no hospital, um enfermeiro chegou, um caba grande assim, e o bicho grudou-se assim na minha frente. Eu disse: o que foi? Ele disse: fique tranquilo. Aí me segurou assim. Aí o outro veio com uma bucha para lavar aqui o ferimento. Rapaz, eu disse: pelo amor de Deus. Ele disse: fique tranquila, velho. Esquenta a moleira com sol quente, não. E eu dizendo: rapaz, não faça isso não. Ele disse: rapaz, se ficar um grãozinho aqui e se infeccionar, aí você vai ver. Agora parece ruim, mas você vai me agradecer. Sabe, meu irmão, eu quase nem tenho uma cicatriz. E eu louvo a Deus porque aquele homem, mesmo sem eu querer, ele lavou lá, ele limpou aquilo, ele fez o que deveria ser feito. Foi bom? Não, mas me ajudou. Mudou a minha vida. Então você precisa receber conselhos, receber correções com humildade. Às vezes você erra. Às vezes você tem um pensamento que está equivocado, mas Deus usa pessoas para trazer você para os trilhos e dizer: olha, não é desse jeito não. Agora, se você está me ouvindo aqui, eu quero dizer isso: toda vez que o seu líder te corrigir, não pense que ele quer te privar, pense que ele quer te livrar. Amém? Ele está dizendo para você: não faça assim, não é para te privar, é para te livrar. Segunda coisa, a partir do momento que eu estou debaixo de uma liderança, e eu quero fazer uma coisa, e aquela liderança diz que não, a responsabilidade já não é mais minha, é dele. E eu vou receber o galardão pela obediência. Amém? Porque em lugar nenhum da Bíblia Deus diz para se levantar contra ninguém. Então eu vou ficar com aquilo que a Bíblia diz. E eu vou ficar tranquilo. Passei a bola, agora é com ele. Você entende isso? E às vezes já houve situações que eu queria fazer coisas e que a minha liderança disse: não, não é tempo, não é tempo. E hoje eu vejo que se eu tivesse entrado naquilo, eu tinha perdido o melhor de Deus para a minha vida.
Então eu louvo a Deus pelo pastor Bud. Eu me lembro que eu queria ir para a África, e uma vez eu cheguei para o pastor Bud, eu disse: pastor, eu quero ir para a África e tal. E ele disse: África? Rapaz, vai pastorear a igreja, rapaz. Repita comigo: eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu disse: volta para lá, fica quieto. Rapaz, eu saí dali, assim, triste demais. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse ido, meu irmão, eu tinha perdido o melhor de Deus para a minha vida. Então segue as orientações, segue aquilo que Deus está comunicando com você, corrigindo você. Se ficar chateado, fala. Sabe, uma coisa que eu vejo muitas vezes é que muita gente fica chateada e você não sabe. Você nem imagina que aquela pessoa está chateada. E às vezes aquela pessoa não fala, não diz nada, e você, por não saber que aquela pessoa está chateada, você continua normalmente. Fala, seja transparente. Não é o que você diz, é como você diz. É a maneira que você coloca as coisas. Seja transparente. Fala: rapaz, olha, eu não estou entendendo essa situação, eu não estou confortável nessa situação, me ajude. E você vai perceber que a liderança vai dizer: não, vamos avançar para cá, vamos fazer desse jeito. Agora, comunicação é um dos passos mais importantes para uma liderança bem-sucedida. Sabe, muitas vezes nós temos problema na liderança porque falta o quê? Comunicação. Não fala, não é? E eu te digo, meu irmão, pessoas dizem: mas Deus conhece meu coração. Mas eu só conheço as tuas atitudes porque eu não sou Deus. Só Deus conhece teu coração. Eu só conheço o que eu vejo e o que você fala. Pessoas dizem para mim: mas fulano estava numa situação difícil e o pastor não foi lá visitar. Será que o pastor sabia? Não, mas o Espírito Santo tinha que revelar. Rapaz, se ele tinha, ele não revelou, e aí? Mas às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos chateados. Sabe, o diabo tem usado uma brecha na igreja, principalmente na liderança, de semear contendas e de semear coisas. E o pastor Band sempre leu aquele versículo, e você viu 1:10, falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, indo na mesma direção. Sabe, meu irmão, eu fico maravilhado. Nós ontem tivemos uma reunião da diretoria do ministério, e eu fico maravilhado quando tem uma reunião da diretoria do ministério, porque há coisa que nós discordamos, mas quando é decidido, a gente veste a camisa e todo mundo pega junto, tá? Acabou-se. Ninguém vai ficar chateado: mas eu pensava assim, né? Crente juruna, não precisa disso. Clareza, amém? Clareza, seguir as regras, sabe, é maravilhoso, ficar tranquilo, deixar as coisas na mão do Senhor. Terceira coisa que você precisa entender: guarde a sua língua. Sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu entro na internet e eu fico envergonhado com crentes se juntando com ímpio para falar mal de outros crentes. Sabe, às vezes eu fico impressionado com pessoas se juntando com ímpios para criticar outros crentes. Meu irmão, a igreja não é minha. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era pastor da Igreja Verbo da Vida lá em Recife, e nós estávamos num jogo de futebol, e eu nem gosto de futebol, mas porque os meninos gostavam eu ia, e nós estávamos num jogo de futebol, e um irmão apareceu lá, um irmão de outra igreja apareceu lá, e disse: quem é o pastor aí? Disse: era ele lá. Porque aprende isso: o sucesso você divide com todo mundo, mas o fracasso é só seu. Aí, quem é o pastor? Disse: é ele ali, ó. Olha lá, ele lá. Aí o irmão chegou, Bíblia contra o peito: você que é o pastor? Foi. Tem um recado de Deus para você. Eu digo: Rocha. Ele disse: você vai ser julgado por estar desviando esse jovem jogando futebol. Eu disse: é mesmo? Eu digo: recado dado. Eu disse: querido, você é da nossa igreja? Não. Eu digo: então se preocupe com os pecados da sua igreja, desde que da minha eu cuido. Além do mais, a gente está perdendo de 2-0, vamos ganhar o jogo.
Sabe, meu irmão, a gente fica preocupado com a igreja do outro. Eu vejo gente que o ministério é o dom da língua comprida. É falar mal dos outros. Sabe, eu prefiro ver um jumento relinchando do que alguém falando mal de outras pessoas. Isso contamina, meu irmão. O problema não é o que ele está dizendo, é o espírito que está por trás do que ele está dizendo. Contamina. A Bíblia diz, Paulo dizendo, olha, é como câncer. Isso contamina, isso agarra você. Isso quando você menos espera, você está falando também, está criticando também. Você já viu que tem pessoa que não está satisfeita com nada? É como aquele homem que criticava a mulher por tudo. Aí um dia ele estava com ela e ele se afogando e não sabia nadar numa canoa, a canoa furada. E ele sem saber nadar. E ele disse, minha filha, peça socorro. E aquela mulher orou e saiu correndo, andando sobre as águas. E ele disse, está vendo? Uma abençoada dessa nem nadar sabe, olha. Porque tem gente que está para criticar tudo. Não importa o que você faça, vai criticar. Se você está gordo, diz que você está passando fome. Você está comendo demais. Se você está magro, diz que você está passando fome. Se você anda de carro velho, diz que a igreja não cuida de você. Se você tem carro novo, é porque você está usurpando da igreja. Se você se veste formalmente, é porque você é velho. Se você se veste mais moderno, é porque quer ser boizinho. Se você deixa o cabelo maior, é porque você está desmantelado. Mas se você corta o cabelo mais curto, é porque quer ser fashion. Meu irmão, nunca vai estar satisfeito. Outro dia eu estava saindo do culto lá em Campinas e um irmão me disse, pastor, estão botando carpete na igreja. Eu digo, botando carpete, rapaz, agora a gente está no carpete, ô glória. Estão cadeiras acolchoadas, eu digo, cadeiras acolchoadas. Ele disse, pastor, mas deixa eu dizer um negócio ao senhor, pastor. Jesus não está voltando? Eu disse, está. Disse, isso, para botar isso não é caro? Eu disse, é. Disse, quem vai pagar? Eu disse, quem ficar paga. Eu vou subir. Se quando eu subir ainda não tiver pago tudo, vai cobrar lá no céu. Manda o cobrador lá falar com a gente. Mas tem gente chata, meu irmão, que se incomoda com tudo, que fala mal de tudo. Guarde a sua língua. Sabe, eu quero dizer uma coisa. Não há em lugar nenhum do mundo uma estátua ou uma referência para críticos. Nem críticos de arte sobrevivem à história. Não há lugar para críticos. Há uma crítica construtiva. E como é uma crítica construtiva? É quando você chega e diz, olha, eu acho que isso poderia ser feito assim, isso poderia ser feito dessa forma. E a partir do momento que você diz, você fica tranquilo. Mas sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É como aquela pessoa que vem reclamar do seu filho e quer que você dê uma pisa no menino na frente dele. A correção tem que ser na frente dele. Mas você vai dar a correção que você julga necessária para o seu filho. E a correção vai ser em secreto, porque elogiar em público, corrigir em secreto. Amém? A não ser que seja um pecado público, aí tem que corrigir publicamente. Mas guarde a sua língua. Guarde a sua língua. Não faça reclamações. Tenha cuidado sobre o que você fala, sobre sua intimidade, sobre o seu casamento. Tenha cuidado com o que você fala sobre o que o Senhor está dizendo a você. Sabe qual foi o problema de José? É que ele falou demais. A gente elogia José, José é uma bênção. José do Egito é uma bênção. E Deus foi com ele, mas o problema dele é que ele falou demais. José tinha a boca muito grande. E a Bíblia diz que ele chegou para os irmãos e disse, eu tive um sonho ontem à noite. Sonhei que tinha 12 feixes, nós somos 12 irmãos, preste atenção. E o feixe menor ficava no meio e os outros se inclinavam. E os irmãos tudo. E aí depois ele disse, ei, sonhei de novo. O que foi? Disse, dessa vez tinha um sol e a lua. Pai, mãe, se liga aí. Estava 12 estrelas, o sol e a lua. E a estrela menor ia para o meio.
e todos se inclinavam. E o pai disse: será que eu e a tua mãe nos inclinaremos perante ti nessa terra? E a Bíblia diz que os irmãos, com raiva dele, o venderam. Você já imaginou Maria, a mãe de Jesus, tendo a mesma atitude? O anjo disse: salve a agraciada do Senhor. E ela disse: oxe, o oxe é por minha conta, viu? Tradução independente. E ela disse: oxe, que saudação é essa? E o anjo disse: você vai ser a mãe do Salvador. O Espírito vai vir sobre você e você vai ter uma criança. Ela disse: como é isso? Eu nunca conheci homem nenhum, eu nunca estive com homem nenhum. E ele disse: não se preocupe, o Espírito vai vir sobre você e o ventre que vai ser gerado em você é santo. Você já imaginou Maria correndo para todo mundo, dizendo: gente, novidade, o que é? Estou grávida do Espírito Santo. E as meninas: é mesmo. Pai, o que é? Vai ter apedrejamento hoje. Maria está grávida do Espírito Santo. Mas sabe o que Maria fez? Cumpra-se na sua serva, segundo a vontade do Senhor. Tem coisa que é para você ficar calado, tem coisa que é para você ficar quieto, tem coisa que é para você compartilhar com gente maduro, que vai te dar um bom conselho, que vai dizer: vamos pegar junto, vai dar certo, vamos avançar. Mas às vezes a gente quer compartilhar os sonhos de Deus com picolezeiro, com bodegueiro, com gente que não tem nada a ver, com gente carnal, com gente que vai dizer: não, mas não é desse jeito, não. Meu irmão, compartilha aquilo que Deus colocou no teu coração com a pessoa certa. Guarda a tua língua para não falar tanto. A Bíblia diz: quem muito fala. Provérbios diz: quem muito fala, muito peca. Tiago diz: quem governa a língua, governa muita coisa. Sabe, aprender a ficar calado. Fazer às vezes um jejum de palavras. Eu não sei de você, mas eu sou intenso e eu quero falar, eu quero conversar. Mas Deus tem me ensinado a ficar calado. Você precisa ficar calado. Tem coisas que você precisa ficar calado. Amém? Tem coisas que você precisa ficar quieto. Tem coisas que você precisa tomar cuidado. Está comigo? Então você precisa guardar a sua língua. Saiba guardar confidência sobre as coisas. Você é ministro, cuidado com os testemunhos que você dá dos seus filhos, da sua esposa. Não exponha seus filhos, não exponha a sua esposa. Não crie uma imagem dos seus filhos de super-herói, quando eles são normais como todos os outros. Outro dia eu fui no departamento infantil da igreja e a professora disse: pastor Rosilon, seu menino mordeu uma criança aqui. Eu digo: é melhor morder do que ser mordido. Ela ficou escandalizada. Ela disse: não, pastor, mas seu filho tem que ser exemplo. Eu digo: ele tem 3 anos. Outra coisa, ele não foi chamado. Quem é o chamado sou eu. Ele é uma criança normal como qualquer outra. Ele vai morder, vai bater, vai fazer tudo isso. Meus filhos são normais. Eu não quero essa pressão sobre os meus filhos. São filhos de pastor, tem que ser assim. Não, filho de pastor não erra. Pode errar, todo mundo pode errar. Os ministros podem errar? Não deveriam, mas podem. Fique tranquilo. Não coloque essa pressão. Não crie esse fantástico mundo de Bob sobre a sua família. Expondo. Sabe, meu irmão, é uma necessidade tão grande de se expor na internet, de mostrar. Nós estamos vivendo na época desse narcisismo, né? Da selfie, de mostrar. Eu não sou contra a internet, eu acho maravilhoso. Mas seja comedido, tenha cuidado. Eu sou um homem público, se eu não proteger minha família, eu não tenho vida. Você está comigo? Porque todo mundo me conhece. E onde você chega, alguém conhece você. Então você precisa ter um cuidado. Eu gosto de uma frase que Charles Chaplin disse. Ele disse assim: o artista passa metade da vida procurando a fama e a outra metade tentando se livrar dela. Sabe, muitas vezes ser público não é uma coisa tão fácil. Pessoas dizem: eu queria tanto ter sucesso. Mas, meu irmão, é um peso muitas vezes ser uma pessoa pública. Porque coisas que os outros podem fazer, você não pode. Porque a dimensão é muito grande. Você entende? A posição
que você está é uma vitrine. Então, coisas que para os outros são normais, se você fizer, aquilo vai ter uma dimensão muito maior. Então, você precisa guardar a sua língua. Amém? Quarta coisa que eu quero falar com você aqui, mas essas duas coisas para encerrar. Seja cuidadoso no manejo com dinheiro. Viva de acordo com aquilo que você pode. Pessoas estão comprando o que não precisa com dinheiro que não tem para dar satisfação a quem não conhece. Porque no culto da selfie nós precisamos mostrar o que não somos. Mas você não precisa se preocupar com isso. O carro que você tem não diz qual a sua espiritualidade. Você pode ter um Fusca e ser espiritual e ter um avião e ser carnal. Ou você pode ter um avião e ser espiritual e ter um Fusca e ser carnal. O que você tem, em nada tem a ver com aquilo que você é. Então, viva de acordo com aquilo que você pode. Seja fiel. Sabe, meu irmão, eu estou escrevendo sobre isso, mordomia. Deus me chamou para ser mordomo. Mas outro dia eu estava viajando sozinho, orando, e Deus falou comigo: Rosilon, você sabia que a igreja vai ser arrebatada? Eu disse: estou sabendo. Ele disse: sabia que logo depois do arrebatamento nós vamos ter uma audiência, eu e você? Eu digo: estou sabendo também. Ele disse: então, nós vamos conversar sobre algumas coisas. E ele disse: a primeira coisa é que você vai ter que me dar conta da minha filha. Eu disse: que filha? Eu só tenho um menino. Ela disse: ei, ele disse: ei, a mulher que você casou é minha filha, não sabia não? Eu disse: ah, sim, é claro, vou. Se eu entreguei ela jovenzinha, bonitinha, virgenzinha, sem nenhuma ruga, linda, como é que você vai me entregar ela? Toda esculhambada, machucada, deprimida. Eu disse: o negócio está esquentando aqui, ó. Eu disse: cuidado como você cuida com ela, cuidado como você trata ela. Cuidado como você faz as coisas para ela. Ele disse: outra coisa, eu vou querer que você me dê conta da herança. Eu digo: aí é tranquilo, senhor, eu tenho um apartamento financiado até 3 dias antes da volta de Jesus. E tem um carrinho, né? Aqui é tranquilo para dar. Ele disse: não estou falando dessa herança não, os filhos que eu te dei são heranças minhas. É sua responsabilidade treinar eles, cuidar deles. Eu disse: rapaz, essa prosa está esquentando aqui o negócio. E ele começou a falar um tanto de coisas que nós nem imaginamos. Mas um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E eu não sei de você, meu irmão, mas eu quero ouvir da boca do Senhor dizendo: servo bom e fiel. Eu tenho trabalhado e lutado e me esforçado para ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel. Então nós precisamos ser fiéis, mordomos. O que é um mordomo? É quem cuida das coisas dos outros. O que eu tenho não é meu, é de Deus. O que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu tenho que trabalhar e cuidar. Eu tenho que, nessa parte de dinheiro, saber que fidelidade e generosidade andam juntos. Sabe, meu irmão, nós precisamos ser generosos. 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 É engraçado que as pessoas, às vezes, elas falam tão mal de prosperidade. Mas se eu fizesse um apelo hoje à noite: olha, quem tem casa aqui? Quem tem carro? Venha todo mundo aqui na frente que eu vou orar para você perder. Quem viria? Ninguém. É engraçado que todo mundo, que muita gente fala contra, mas está atrás. Não quer andar a pé. Eu vejo uns abençoados pregando, parece um sabiá, para falar mal. Eita linguinha afiada. Mas quando você vai olhar, ele não quer andar a pé, não quer morar na comunidade, não quer viajar de ônibus. Engraçado isso. Seja generoso. Generosidade. Eu me lembro um ano agora,
eu falei com Daiane, Daiane, sempre eu gosto de abençoar uma pessoa no Rema ou na escola de ministro. Eu disse, Daiane, esse ano nós vamos sustentar 2 pessoas no Rema. Ela disse, Rosilon, a gente pode. Eu digo, é porque não pode mesmo que eu vou fazer. Só para chacoalhar com o diabo, só para enchincar com ele. Você conhece essa palavra? Essa palavra de menino que quer perturbar mesmo. Só para perturbar com o diabo. A gente não pode, mas eu vou fazer. E eu vou crer em Deus. E Deus, sabe, meu irmão, não faltou. Nós sustentamos as 2 pessoas. E Deus nos abençoou de uma forma extraordinária. Generosidade. Generosidade. Cuidado com a maneira que você se relaciona. Fuja da aparência do mal. Amém? Avance, cresça. Deus quer abençoar você, Deus quer prosperar você, mas você precisa saber lidar com o dinheiro. Sabe, o problema não é a bênção a gente já tem, o problema é administrar. E nesses dias eu tenho me concentrado falando sobre isso. Aprenda a administrar, aprenda a cuidar, porque Deus vai fazer multiplicar o que você tem. Deus só precisa do que você tem para fazer o milagre. Deus disse, o que é que tem? Eu fico imaginando lá em João 6, Deus dizendo, dá de comer a eles. Não tem, Senhor. É muita gente, o que é que tem? Tem um lanchinho do menino. Você então pega o lanche para a gente dar de comer ao povo. Mas isso é loucura. Tem uns incrédulos que dizem que é porque o menino comia muito. Mas só homem era 5.000, fora as mulheres e crianças. Então, se o lanchinho deu para alimentar 5.000 homens, fora mulher e criança, imagine o almocinho dessa criança. Dava para acabar com a fome no mundo. Mas não era que o lanche era grande. É que Deus só precisa do que você tem para fazer milagre. Aí trouxeram os 2 pães, os pães e os peixinhos. E eu fico imaginando lá Pedro e João. Jesus abençoou e deu para Pedro, para João, para outros. Começa a partir aí, distribuir. E eu fico imaginando João partindo o pão e Pedro partindo o peixe. E 40 minutos depois, Pedro olhando para João dizendo, acabou teu pão. João dizendo, homem, pelo amor de Deus. Que pão é esse, rapaz? Ou não foi assim? Ou você acha que Jesus deu uns passes? Aí apareceu os cestos. Meu irmão, Jesus não é feiticeiro. Jesus fez milagre a partir do que tinha. E aí, partindo o pão, e não acabou. Sabe, meu irmão, não vai acabar. Eu declaro que não vai acabar. Vai sobrar. Para aquilo que você precisa, para aquilo que você quer fazer, não vai faltar, vai sobrar. Por quê? Deus é meu Pai. E eu, como pai, às vezes deixo de fazer coisa para mim, para fazer para os meus filhos. Eu vejo isso na vida dos pais. Às vezes poderia ter um carro melhor, uma casa melhor, mas não, mas a gente quer fazer isso aqui para o menino, a gente vai se privar disso para dar para os filhos. Na verdade, a gente trabalha para eles, porque a gente constrói, quem vai muitas vezes usufruir? Os meninos. Às vezes chega em casa e você abre a geladeira, só tem um Danone. Você diz, eita, tem um Danone. Diz, meu filho, não coma não, porque Juninho vai chegar. E Juninho tem quantos anos? Diz, 22. Mas Juninho vai chegar. E Juninho gosta de Danone. Aí você diz, oh meu Deus. Você faz para os filhos. Agora, Jesus disse, você, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagine teu pai. Sabe, Deus quer nos abençoar. Olha para Israel. Olha para Israel. O ano passado eu estava no Oriente Médio. E eu estava do lado do Líbano. E é engraçado você olhar lá para a fronteira de Israel. Não tem medo. Eles estão no meio dos inimigos, mas não tem medo. Israel está lá, arrochado. Os cabas dizendo, nós vamos comer vocês de dentro. Ele diz, cai dentro aí, rapaz. Estou conversando besteira, rapaz. Eu sou menino. Eu sei o Deus que eu tenho crido. E eles estão lá no meio de todos os inimigos. Toda vez que o mundo entra em crise, pode pesquisar na internet. Toda vez que o mundo entra em crise, o PIB de Israel cresce.
Eu estive nos Estados Unidos agora recentemente e eu estava numa rua em Nova York só de judeu, onde estão os milionários do mundo. Eles compraram em Nova York a Ilha do Lixo e transformaram em Manhattan, o centro financeiro do mundo. A bênção do Senhor está sobre eles. Sabe, eu sou descendente de jordanianos. Meu bisavô veio da Jordânia em 1946. E há uma bênção sobre Ismael. E é tão interessante porque quando você percebe que a bênção está sobre você, e você percebe que aquilo que o Senhor está fazendo, e você segue os princípios, você não vai se esforçar tanto. Sabe, meu irmão, a gente não precisa viver correndo atrás das bênçãos, as bênçãos vão nos acompanhar. As bênçãos vão estar conosco. Então, seja cuidadoso no manejo com dinheiro. Tem muito mau testemunho nessa área. E a última coisa para eu encerrar. Seja prudente no relacionamento com o sexo oposto. Sabe, meu irmão, o diabo não está de brincadeira. Deixa eu te dizer algo, é muito sério. Os homens, prestem atenção. Se fungar no seu pescoço, meu irmão, acabou-se. Um dia um homem disse para mim, pastor, se uma mulher nua se agarrar comigo, eu digo, sai, Jezebel, sai. Eu disse, rapaz, no dia que você quiser ser livre desse espírito de homossexualidade, fala comigo que eu vou orar por você. Porque Deus fez homem para mulher, meu irmão, e botou junto, pega fogo. Fungou no pescoço, meu irmão, acabou-se, não tem. Então seja cuidadoso. Seja amigável, seja bem, mas cuidado, você sabe o seu limite, coloca uma linha amarela. Eu não sei quem aqui já foi onde tem metrô, trem, tem uma linha amarela, que se você ultrapassar, o trem pode vir e machucar você, você tem que ficar atrás. Põe uma linha na sua vida, tenha cuidado. Não, mas eu vejo algumas pessoas dizer, Roslon, eu sou feito burro velho, só quem quis foi ela mesma. Meu irmão, o diabo não está brincando, não. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava em Belo Horizonte, sentado, e aí eu lendo um livro, aí de repente eu levantei os olhos, uma moça disse, oi. Eu disse, oi. Ela disse, posso sentar aí com você? Eu disse, aí aonde? Ela disse, aí. Eu disse, senta ali. Ela disse, meu Deus do céu, como você é grosso. Eu digo, grosso, eu estou aqui lendo meu livrinho, você aparece do nada, dizendo que quer sentar aqui. Eu feito Jesus, que não tenho parecer nem formosura. E ela disse, mas que coisa, como você é grosso. Eu disse, mas meu Deus do céu, eu digo, senta ali, você fica ali olhando para mim, olhando para você, olha que maravilha. E você sentada lá e eu aqui lendo meu livrinho. Aí ela deu uma rabisaca e foi-se embora. Fiquei meio triste. Falei, rapaz, realmente eu sou um cara meio grosso mesmo. E o Senhor falou comigo, disse, fique tranquilo, que é melhor chegar no céu como cavalo do que ir para o inferno feito gentleman. Passou-se um tempo, eu estava em Belo Horizonte novamente, e eu estava lendo o jornal, novo golpe na praça. Mulheres vão para aeroportos ou lugares públicos, procuram homens, começam a conversar com eles alguns minutos, aí dizem assim, olha, eu vou dizer, se você não me der tanto, eu vou dizer que você me chamou para um programa e não quer pagar. Agora imagine se uma Jezebel dessa acerta no ministro do Evangelho. Quando é que você vai provar que focinho de porco não é tomada? Sua vida está destruída. Por quê? Porque uma mulher dessa pode dizer, me chamou para um programa e não quer pagar, e fazer um escândalo. Ela não tem nada a perder, mas você tem. Então, muitas vezes arrancava dinheiro, porque eram homens públicos, eram políticos, era não sei o quê, e arrancavam dinheiro, porque o cara dizia, meu Deus. E ela dizia, abra a conta aí, quando tiver, passa para mim. Mas você precisa se resguardar. Tenha cuidado. Tenha cuidado de situações comprometedoras. Tenha cuidado de conversas comprometedoras. Tenha cuidado de coisas íntimas, está contando, está confidencializando com pessoas, com mulheres que não são sua esposa. Da mesma forma, homens. E agora ainda tem um terceiro perigo, que antigamente a gente só precisava se preocupar com o sexo oposto. Mas a bagunça está tão feia que hoje até com o mesmo sexo o negócio não está bom não.
não é? Hoje até com o mesmo sexo a coisa não... Pelo amor de Deus, você precisa tomar cuidado. Fuja da aparência do mal. Siga as recomendações de Deus. Deus tem recomendações seguras. Sabe, meu irmão, eu vou dizer isso para você para encerrar. Graças a Deus, nunca eu estive numa reunião para ser corrigido sobre essa área, mas já estive em muitas para corrigir pessoas. E eu te digo, meu irmão, é doloroso. É doloroso ver um homem de Deus prostrado no chão. É doloroso ver um amigo, um companheiro, em que nós tivemos tantas situações, tanta luta junto, tantas coisas juntos, e você vê 30 segundos de prazer acabar com a vida dele. E você vê aquela pessoa destruída, o preço é alto demais. Sabe, meu irmão, não é só uma coisa que vai destruir seu ministério, o seu casamento, é uma coisa que vai manchar a sua vida para sempre. Então, sempre que você for tentado nessa área, pastor, eu não sou não, pastor, eu olho para as mulheres assim, para mim, normal. Para cima de mim? Se você é homem, ou se você é mulher, há possibilidade de ser tentado nessa área. Não, pastor, eu sou assexuado. E é anjo agora? É? Não, pastor, eu olho assim. Não é desse. Bom seria se fosse, mas não é desse jeito. Viver, meu irmão, não é para amador, é para profissional. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos seguir as recomendações. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque existem duas coisas que são muito importantes nesse assunto de relacionamento com o sexo oposto. Primeira coisa, eu não quero desagradar o meu Senhor. Sabe, Ele me comprou, Ele me pagou com um preço tão alto. Ele é o meu dono, Ele tem sido tão fiel comigo. Ele tem me livrado da morte tantas vezes. E eu não quero ser desleal com Ele. Segunda coisa, eu não quero ser desleal com a mulher que tem estado comigo em todos os momentos da minha vida. E eu quero testemunhar isso para você. O ano passado, eu passei por uma enfermidade, eu tive um câncer. E Daiane estava lá. Sabe, meu irmão, ela segurou na minha mão quando eu estava para entrar na cirurgia. E o diabo falando comigo, olha para ela a última vez, porque você não vai voltar. E ela segurou na minha mão e ela disse, Rosilon, vai dar certo. E quando eu acordei, ela estava lá. E ela deu banho, ela me ajudou. Ela estava comigo em todas as situações. Ela é uma guerreira cuidando dos nossos 2 filhos para que eu possa cumprir o chamado do Senhor. Às vezes pessoas falam comigo, Rosilon, você não poderia fazer assim. Mas, meu irmão, se eu fosse policial federal, eu ia passar meses fora de casa. Se eu fosse da Petrobras, eu ia passar meses embarcado. Se eu fosse médico, eu ia dar plantão no hospital e ia ficar fora de casa também. Não é só ministro que tira o cônjuge de casa, não. Outras profissões também tiram. E sabe, foi o que o Senhor me chamou para fazer. Quando eu casei com ela, foi a primeira coisa que eu disse. Olha, você sabe o que eu faço, você quer casar comigo? E ela disse, eu quero. Eu disse, então você vai ter que me ajudar. E ela cuida dos meus filhos, ela segura a onda para a gente fazer as coisas. Vai lá que eu estou aqui, eu estou orando por você, cuidando das coisas. Sabe, meu irmão, eu quero ser leal com essa mulher. Eu quero ser leal com essa mulher. Eu quero guardar os melhores dias e as melhores coisas da minha vida. Você aprendeu isso? Então, esses são conselhos muito simples, mas que podem salvar as nossas vidas. Porque muitas vezes não erramos nas coisas grandes. As coisas grandes a gente está vendo. Erramos nas coisas pequenas, nos detalhes. E a Bíblia diz que as raposinhas é quem fazem estragos nos vinhedos. E eu quero que você faça a oração mais poderosa da Bíblia, a oração de consagração.
Eu quero que você entenda, irmão, isso. Nós não somos perfeitos. E nem há no nosso coração uma pretensão de orgulho ou de perfeição, que nós não erramos, que nós somos melhores do que as pessoas. Sabe, meus irmãos, ter a palavra revelada não torna você melhor, torna você ainda mais responsável. Porque a Bíblia diz que Deus não vai tomar aquele que conhece por inocente. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Então eu e você conhecemos. Você entende? Tem um versículo lá em Jó, eu quero ler com você. Jó capítulo 4. Esse versículo tem me ajudado muito em muitos momentos da minha vida. Jó capítulo 4. Diz assim: eis que ensinastes a muito, e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes tu fortificaste. Mas agora que te vens, tu te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Sabe, nós estamos levantando pessoas, e às vezes situações vêm contra nós. Mas a Bíblia diz, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Então o Senhor tem falado comigo, fique tranquilo, que assim como as suas palavras levantaram pessoas, palavras de pessoas vão te levantar. Amém? Sabe, meu irmão, uma pessoa falou comigo há uns dias atrás e ela disse assim: você idolatra o pastor Bud. Você fala muito dele. Você fala dele como se ele... Sabe, meu irmão, eu não idolatro o pastor Bud, mas eu sei onde Deus me achou. E eu sei como Deus usou a vida daquele homem. Eu sei como eu, Francimar e Adriano, nós morávamos num apartamento. E como essa palavra mudou as nossas vidas. Eu sei, meu irmão, como aquele homem tratava a gente. Sempre colocando para cima. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Mas Deus usou ele, usou Guto. Sabe, meu irmão, Guto é o presidente do nosso ministério. E eu estive doente agora. E ele ia lá 5 vezes por dia. Quando eu acordei da cirurgia, ele estava lá. Todo dia ele estava lá. Quando eu recebi a notícia que eu estava com câncer, eu liguei para ele. Eu disse: Guto, eu tive uma notícia ruim agora. E eu fui diagnosticado com um tumor. O médico disse que está grande, está grave, eu preciso operar. E ele fez um silêncio um pouquinho e disse: Rosilon, você não vai morrer não. Nós vamos pegar junto aqui. Na primeira reunião de diretoria que eu voltei, e ele disse: gente, nós estamos tão alegres porque Rosilon está aqui de volta. E assim como a Bíblia diz, Deus nos poupou de ter essa tristeza. Sabe, meu irmão, eu disse para ele: Guto, eu quero fazer tudo o que eu puder para honrar a sua vida. Porque eu sei o que você tem feito por mim. Sabe, meu irmão, tem amigos que são mais chegados que irmãos. Eu sei, quando eu falei com Francimar e Edna sobre isso, Edna tomou minha causa como se eu fosse irmão de sangue dela. A mãe dela chorando lá, dizendo, e orando, uma mulher de oração, sabe, meu irmão, isso não tem preço. Dizendo, nós estamos juntos, olha, vai ser assim, vai ser assim. Francimar é mais do que um irmão para mim, porque a gente pode rasgar o coração, rapaz, o que é que a gente faz? Vamos orar, vai dar certo.
Isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço. Preserve essa visão. Sabe, eu louvo a Deus pela presbiteriana, a Assembleia de Deus, a metodista, todas as igrejas que Deus colocou. Mas Deus entregou uma visão para eles, e eles estão correndo com essa visão que Deus entregou para eles. Eles estão sendo fiéis na visão que Deus entregou para eles, e nós queremos ser fiéis na nossa. Seja fiel. Pegue os livros do irmão Reagan, leia. Sabe, aquilo que você está lendo, aquilo vai se agarrar em você. Aquilo vai fazer parte de você. Ah, mas por que ler os livros do irmão Reagan? Porque é a nossa visão, é aquilo que nós cremos. Aí vocês só leem os livros do irmão Reagan? Não, nós lemos livros de outras pessoas. Mas nós estamos lendo esses porque é a visão que Deus nos entregou. Estamos seguindo aquilo que Deus colocou como visão para nós, como ministério. Uma vez uma pessoa foi na minha casa e viu a minha biblioteca e disse: Rosilon, você tem livro demais. Eu disse: rapaz, se eu fosse mecânico eu tinha chave. Mas eu sou ministro, eu tenho que... Conhecimento, meu irmão, não vem você dormindo. E o conhecimento supletivo, espiritual, vem assim não. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que... Como você vai botar para fora o que você não botou para dentro? Então faça um investimento, compre livros, leia. Agora, não seja como muitas pessoas que a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu vou em muitos ministérios grandes, e que maravilha, que coisa bonita Deus está fazendo lá, mas o melhor lugar do mundo é o meu. Outro dia alguém me disse: Rosilon, você fala do seu ministério como se não tivesse problema. Eu disse: rapaz, você acha que eu vou falar mal da minha própria família? Você não sai por aí falando da sua família, dizendo: ó, minha família é desgraçada, meu irmão está preso, minha irmã é prostituta. Você não faz isso. Mas quando alguém passa em medicina, você tem prazer de dizer. Quando alguém faz doutorado, quando alguém ganha na loteria, quando alguém faz algo grande, você diz: rapaz, olha, meu primo, meu irmão, meu pai. Sabe, a gente mostra as coisas boas. Ai, pastor, e a gente esconde as coisas ruins? Não, a gente trata as coisas ruins, mas o nosso foco é nas coisas boas. E às vezes eu vou em outros ministérios, que maravilha, mas é para eles. Olha o que Deus está fazendo no nosso meio. Olha o que Deus está fazendo aqui. Você pegou isso? Nós vamos fazer grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas.